Olha, esse vídeo é para você, homem, que quer mais exclusividade na perfumaria. Você está cansado de perfumes comerciais, cheiros que todo mundo utiliza, que você encontra outra pessoa utilizando com mais facilidade. Esses perfumes aqui são para vocês. Com certeza você está bem acostumado com esse termo comercial. Aliás, o que é um perfume comercial, gente? É aquele perfume que ele foi pensado, ele foi feito com a intenção mesmo de agradar a maioria das pessoas, tá? Tanto homem quanto mulheres. Mas são fragrâncias que não vai te trazer com uma certa exclusividade, tá? Ela só vai te deixar perfumado, você vai receber muitos elogios, porque de fato vai agradar a maioria das pessoas, mas nem todas, tá? Tem um time que provavelmente não vai gostar desses perfumes comerciais, que gostam de mais exclusividade, que gosta de algo mais diferenciado. Então, se você busca se destacar de uma maneira diferente, você vai se identificar com algum desses perfumes, tá? Lembrando, gente, que tem 4 perfumes importados, um contratipo, um inspirado no caso, e um perfume nacional. Então eu vou começar com um contratipo, um perfume que é bem baratinho, gente, e que passa muito esse lance de homem mais sério, tá? Ele é um perfume mais formal, é o Black Oud de Lancôme. E, gente, esse perfume aqui, ele tem que ter personalidade para você gostar e utilizar esse perfume, porque ele é bem amadeirado, não tem nada de doçura aqui. Aliás, nenhum dos perfumes que eu tô trazendo aqui, gente, tem esse lance doce, bem adocicado. Então, os anos se passaram, muita coisa mudou e hoje a gente tá na era dos perfumes doces, né? Dos perfumes mais gourmands, mais baladeiro. E aqui, gente, não tem nada de doce, tá? Ele é um perfume bem amadeirado, ele tem a madeira de oud e aqui aquele oud bem medicinal. Ele é um cheiro bem refinado, que passa muita elegância, tá? Muita classe, e é um perfume perfeito para dias frios e ocasiões mais formais, tá? Tudo aqui passa essa sensação de luxo, tá? É um cheiro realmente que lembra um homem rico, um homem bem-sucedido e que passa esse lance de homem mais sério, de homem mais reservado. É mais ou menos assim, tá, gente? Um importado clássico também, gente. Nossa, esse perfume aqui é o xodó de muitos homens e esse perfume aqui é aquele tipo de fragrância macho alfa, né? Aquele perfume também bem amadeirado, ele passa essa nuance meio barbershop, né? Produtos de higiene pessoal masculina, e é um cheiro muito top, eu gosto muito. É impossível, cara, você gostar de perfumes clássicos e não gostar de Azzarro Pour Homme. Realmente é um cheiro muito top, um perfume até apimentado, ele tem uma base um pouco mais doce, inclusive mais doce que o Black Oud, mas mesmo assim ele é um perfume bem amadeirado, bem invernal, tá? Fica, se projeta muito bem, ao contrário do Black Oud, que é um perfume ali que vai ter um desempenho bem menor, mas, cara, vale muito a pena. E o Azzarro, ele passa uma sensação até de um homem mais velho. Aqui, ele passa para mim uma sensação de um homem mais bem arrumado, mais bem vestido, mas não tão velho assim, tá? Um jovem, talvez. Aqui já é um quarentão, tá, gente? Realmente ele tem essa sensação de ser um perfume até um pouco mais datado. Mas para quem gosta, assim como eu, por exemplo, eu sou novo e gosto, me amarro demais no Azzarro, tá? Próximo perfume, gente, eu vou trazer esse aqui. Cara, uma bomba atômica, um perfume que fixa, projeta muito. Lembrando, gente, que todos os perfumes que tá separado aqui são perfumes que, para você que acompanha o canal, você já tá até meio que acostumado, porque vira e mexe eu mostro esses perfumes para vocês, porque realmente eu acho que são ótimas indicações e principalmente para um tema como esse, né? Perfumes mais sérios com personalidade muito forte. E aqui, gente, tem que ter personalidade para utilizar esse perfume, tá? E me remete a um homem mais maduro, mais vivido, mais experiente. Ele tem um cheiro aqui bem vintage, tá? Me lembra, cara, móveis rústicos, sabe? Madeira rústica, aqueles ambientes mesmo mais rústico, como se fosse um castelo antigo. É um cheiro bem amadeirado. Olha, se os 2 perfumes que eu trouxe aqui não tem doçura, esse aqui então esquece. É um perfume muito amadeirado, mas, e que fica, se projeta muito, e ele tem muito essa sensação mais datada ainda, sabe? Um perfume mais antigo, mas isso não significa que ele é ruim,
mas tem que ter personalidade. E aqui passa muito essa sensação de um homem ou de um senhor mais sério, mais contido, mais reservado mesmo, sabe? Para mim ele passa isso e vale muito a pena. Você precisa conhecer se você gosta de perfumes dessa pegada, né? Fragrâncias mais clássicas. O próximo perfume aqui eu vou trazer o nacional agora. É um perfume do Boticário, bem amadeirado também, né? Não tem doçura, não preciso falar. É um perfume assim que foi reformulado, infelizmente. Então ele tá água de chuchu, pelo menos na minha pele, mas não deixa de ter um cheiro surreal de bom. Gente, eu gosto demais, que é o Connection, um clássico do Boticário. Nossa, bem amadeirado, muito musgo de carvalho. É um perfume bem masculino, bem masculino. Não vejo possibilidade de mulheres utilizar esse perfume. Ah, mas eu sou mulher e eu gosto de utilizar um perfume bem amadeirado. Beleza, né? Cada um é cada um. Mas é um perfume bem masculino, tá? Eu não gostaria de sentir uma mulher Connection do Boticário, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas se você gosta de utilizar, vai pra cima, né? É bem amadeirado, bem gostoso. De todos que eu trouxe aqui até agora, esse é o mais fácil de agradar. Então não é um perfume caro, é um perfume barato, tá? Não tem um desempenho, como eu disse, surreal de bom, não fixa aí 8, 9 horas, projeta 2, 3 horas, não. Mas mesmo assim eu acho que vale a pena, principalmente porque tem dias ou tem lugares que você não quer ser tão invasivo, você não quer ficar sentindo a fragrância por um longo período de tempo, então vai te atender em alguns lugares assim mais distintos e passa muito essa vibe de homem mais sério, tá? De homem maduro, experiente, bem-sucedido, aquele cara que, pô, já conquistou tudo que tinha para conquistar e agora ele tá só curtindo a vida, tá? É mais ou menos isso. Então, cara, vale muito a pena você pelo menos colocar o seu nariz aqui, se você se considera uma pessoa que gosta de perfumes clássicos, tá? Próximo perfume aqui, eu não vou deixar ele por último para não falar que é marmelada, né, gente? Essa cadeira que tá fazendo barulho. Que é um perfume top 1 que eu amo demais, de paixão, gente, o Polo Green. Cara, esse perfume, ele é muito sério, tá? Aqui não tem brincadeira. Toda família tem aquele tio que é o tio do pavê, a gente costuma falar, né? Que conta aquelas piadinhas sem graça. É pavê ou para comer? Sabe esse tipo de homem? Não que um homem engraçado, extrovertido, legal, aí não pode utilizar esse perfume, tá? Eu não tô querendo dizer também que você tem que ser antissocial, antipático, grosso, não é isso. Mas ele passa essa sensação, gente, de um homem mais maduro, mais contido, mais reservado, que impõe mais respeito, sabe? E que tenha muita personalidade para usar esse perfume, tá? Talvez se você não está acostumado, gente, na perfumaria a gente faz muito essa associação de cheiro com um tipo de homem, com um tipo de pessoa. Então, o Polo Green me passa muito essa sensação, sabe? De um homem mais bem-sucedido e também empresário de sucesso, né? Eu até comentei na resenha dele, gente, que ele me passa a sensação de um doutor utilizando essa fragrância. E eu continuo achando isso, sabe? Eu vejo mesmo um médico utilizando essa fragrância, sei lá, um engenheiro, sabe? Enfim, é o que eu acho. É um perfume bem amadeirado, com muito tabaco e agulha de pinheiro, tá? Então, cara, meu Deus, é a combinação mais perfeita da perfumaria. Você precisa conhecer. O último perfume é o mais polêmico de todos os tempos. Sempre vai haver polêmica, né? Que é a gasolina perfumada, né? O Fahrenheit da Christian Dior. Gente, perfume que tem esse acorde de combustão, um perfume bem aquecido, uma base ambarada, passa muito essa sensação de homem também mais sério. É um cheiro muito top. Aqui ele já tem um lado um pouquinho mais doce, ele tem uma saída um pouco mais fresca de bergamota e de outras notas mais cítricas, mais frescas, mas ele une muito esse lado fresco com uma base mais quente. E ele evolui, ele fica bem amadeirado, bem quente, e também não é um perfume comercial, docinho, fácil de agradar, não. Todos eles são perfumes mais difícil de agradar, eu diria, porque eles passam muito essa vibe de personalidade. Então, você precisa gostar de perfumes que você se sente muito melhor em sentir ele em você do que querendo agradar outras pessoas. É mais ou menos assim, tá? Não que você não vai agradar, mas se você agradar outras pessoas, principalmente outras mulheres,
com certeza essa mulher também é uma mulher de personalidade forte e que é muito exigente em sentir perfume masculino nos homens, ou de sentir fragrâncias em homens, tá? Porque realmente são perfumes bem exclusivos. E, cara, é isso, cara. Uma lista top, com 6 perfumes mais sérios, que tem que ter muita personalidade para usar. São 6 perfumes que eu amo demais, gente. Nossa, infelizmente precisa de um friozinho, de um clima ameno para utilizar todos eles, mas vale muito a pena você conhecer pelo menos um desses, tá? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Valeu e fui!